Olá a todos, bem-vindos ao nosso Cineclube Banda em Rede, um podcast que nasceu com a intenção de estimular um pensamento sobre a experiência prática e formativa cineclubista, sobretudo as realizadas aqui no Ceará. Nossa equipe é formada por um grupo multidisciplinar de ativistas cineclubistas, que se organiza de maneira distribuída e não hierárquica, por meio de princípios orientadores, voltados para a defesa da democracia, dos direitos humanos e da sustentabilidade. Lembramos ainda que esse projeto está sendo fomentado com recursos da Lei 1407 de 2020, a Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, Secutfor. No episódio de hoje, vamos partilhar uma conversa sobre experiências do Cineclube como processos formativos em universidades e escolas. Eu sou Rubia Messi e faço parte da rede Ciclo CE com o Cineclube Cinebrejo. E hoje estarei na mediação desta conversa, que temos como convidadas Carla Gomes, do Cineclube Terça Diversa, que é uma ação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEAB, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará, IFCE Campus Crateús, e Lucrécia Nascimento, do coletivo Transpassando, Cinetrans, que atua com o Cineclube na Universidade Estadual do Ceará. Tudo bom, gente? Como vocês estão? Oi, Rúbia, tudo bem? Gratidão pelo convite, é uma alegria poder compartilhar esse momento com todos que nos ouvem. Olá, Rúbia. Olá, gente. Gratidão pelo convite. Agradeço desde já e espero contribuir e enriquecer os nossos ouvintes. Nós é que agradecemos por vocês estarem aqui somando nessa partilha e compartilhando essas experiências, né? Será uma boa conversa. Então, nesse primeiro momento, gostaria de convidá-las a apresentar as experiências de cineclubistas nos lugares em que vocês atuam, né? Como nasceram os projetos, né? Como nasceu cada cineclube, há quanto tempo existem, né? Há quanto tempo estão atuando nesses espaços, né? Da universidade. Então, o Cineclube Terça Diversa, ele nasce no ano de 2018, como uma proposta de ação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, do Instituto Federal do Campus Crateús, cidade que fica no centro-oeste do estado do Ceará. E a gente nasce com essa proposta, o Cineclube nasce com essa proposta de discutir as questões do gênero, da raça, da classe. E o nome se chama Terça Diversa porque acontece na terceira terça-feira de cada mês. E o Diversa tem a ver com a diversidade que a gente traz nas películas que a gente exibe. O Cineclube, ele funcionou durante o ano de 2018 e durante o ano de 2019, com exibições para os estudantes do campus. Nós atendemos no IFCE Campus Crateús estudantes do ensino médio e também do nível superior, também do técnicos, né? E sempre com essa proposta de exibir o filme, a gente prioriza os filmes nacionais, normalmente são curtas-metragem, e a gente sempre faz debate após a sessão. Essa tem sido a nossa rotina e a nossa escolha. Além dos estudantes do campus, a gente deixa aberto para a comunidade. É bem verdade que ela participa pouquíssimo. Os estudantes da rede pública estadual e municipal também participam quando a gente disponibiliza o transporte para pegar e deixar. Infelizmente, nós ainda não temos uma parceria com a Secretaria da Educação do município e nem com a 13ª CRED. Então, a gente tem funcionado dessa forma. Desde 2018, atuando com sessões mensais, discutindo a questão do gênero, da raça e da classe a partir do cinema, a partir do Cineclube. O nosso Cineclube, ele faz parte do Transpassando, que é um projeto de combate à transfobia. E o nosso Cineclube, ele nasceu da necessidade de criar um projeto que agregasse alguns alunos que estavam atrás de algum projeto, né, alguma bolsa ou alguma coisa do tipo que pudesse contribuir, né, tanto com experiência ou de uma forma financeira. E aí, ano retrasado, aí saiu um edital do Bolsa Jovem, que iria contemplar alguns jovens que atuassem na área de esporte,
na produção cultural e protagonismo social. E como o coletivo já atuava com Cine Debate, a gente nomeou os nossos encontros, né, de Cine Debate, e a gente tornou corpo ao nosso cineclube. E a gente tem um pouco mais de um ano. O nosso cineclube, qual eu faço parte, ele atua no campo de humanidades, né, do CH, da UES, não só lá, né, porque lá é nossas reuniões, onde a gente elabora o nosso projeto, como a gente dá corpo a tudo, mas a gente atua em outras vertentes, como alguns dos integrantes do cineclube já são convidados a participar, né, de algumas atividades, seja no CUCA, seja em escola ou dentro mesmo da universidade, né, produzido por outros alunos, e a gente se dispõe a participar, né, como ouvintes, como convidados para debater as demais diversas vertentes que apareçam. Que bom, gente, saber dessas experiências, né, dentro desses espaços formativos, são bem importantes, assim, cada uma a seu modo, né, conduzindo esses processos. E aí, a partir dessas experiências, né, que vocês colocam, e desse diálogo, né, com o espaço da universidade, com os múltiplos processos de formação que está dentro ali do ambiente acadêmico, acredito que requer um movimento de ter o espaço, né, esse espaço do filme, esse espaço dessa partilha do cineclube como um espaço formativo, né, um ambiente de formativo de olhar mais dos direitos humanos, né, assim, dessa proximidade que o próprio corpo, né, do filme, essa própria relação mesmo entre estar ali juntas, juntos e juntos assistindo aquele movimento, né, coloca o cineclube em constante diálogo com a prática da educação. E aí aqui eu pergunto para vocês, né, queria que vocês falassem um pouco para nós, né, para o nosso público, de como se dá a curadoria e essas escolhas dos filmes, né, as temáticas das sessões, os debates e a aproximação com o público universitário. Né? E também, continuando, né, que forma vocês encontraram de estar em constante relação com esse público? Rubia, quando a gente pensa sobre isso, né, sobre esse público, a gente tenta estar fazendo e observar o horário, o público, o filme, de como é a temática do filme, se é um filme mais leve, denso, um filme mais pesado. Se é um filme curto, a gente tende a trabalhar com filmes mais curtos, né? Para que não se fique uma coisa muito cansativa, para que tenha uma dinâmica, né, ampla e um diálogo dinâmico. A gente fez algumas sessões dentro do campus da UES, como em outros espaços, e a gente sempre tenta estar atento a isso, né? Qual é o horário, qual é o tipo de público que está frequentando aqueles espaços, né? De como a gente vai dar abordagem dentro da temática do filme. A gente já produziu, a gente já exibiu um documentário produzido por um ex-aluno do coletivo, né, Transpassando, que se formou pela Unilab. E o trabalho de conclusão dele foi isso, falar sobre o corpo trans, né, o corpo do homem trans. E foi muito massa, sabe? E aí eu levei uma cafeteira elétrica, eu levei uma pipoqueira, para a gente poder pelo menos estar ali, né, ceando, socializando e compartilhando vivências, experiências. E falando sobre curadoria, né, a gente sempre tenta se reunir na UES, que a gente tem um espaço de sala para discutir sobre as temáticas, sobre o público, sobre o horário do qual a gente vai trabalhar, de que forma a gente vai fazer a abordagem. A gente sempre pensa de uma forma coletiva. E aí vem as experiências, né, de cada pessoa que faz parte do cineclube, de já assistir, de propor uma temática, de indicar um filme. E aí, se der pra gente assistir no coletivo, a gente assiste. Se não der, a gente pede para que as pessoas assistam antes, para que façam suas avaliações, suas anotações,
para que a gente, quando for assistir com o público, a gente perceber as reações daquele público, que são reações diferentes das nossas relações, das nossas reações pelas relações. E é isso que a gente sempre tenta observar, que a gente tenta sempre ter uma linguagem com esse público simples e direto, sempre fazendo referência para a sua vivência, para a vivência daquele indivíduo, e não fazendo referência simplesmente de uma experiência absoluta e dita concreta, sabe? Porque a gente observa que uma percepção de uma pessoa, ela muda constantemente, né? Decorrendo do filme, do documentário, do monólogo que a gente vai estar apresentando. A curadoria dos filmes é sempre um desafio muito grande, porque embora a gente tenha uma produção nacional de altíssima qualidade, nem sempre o acesso é tão fácil. Principalmente para discutir dentro desse recorte de raça, gênero e classe que é o nosso. Apesar da gente ter uma diversidade, mas nem sempre a gente consegue ter o acesso a essa diversidade de produção e nem sempre os filmes se adequam ao público do nosso cineclube, do TC Diversa, tendo em vista que a gente tem alunos do médio, do técnico e também do nível superior. Mas a gente tem buscado primar, né? A gente prima pelo filme nacional e a gente tem conseguido fazer boas escolhas, a gente tem entendido. Por ser um espaço educativo, escolar, formativo, né? A educação escolar ali, então a gente tem um cuidado, uma delicadeza nessas escolhas, para que esse filme ele possa gerar uma descontração, o riso, despertar a sensibilidade, também um olhar para a estética que se diferencia dos filmes que passam nas TVs abertas, né? nessa mídia mais comercial, e ao mesmo tempo que ele possa também dialogar com aquilo que o Cineclube deseja despertar, que é esse romper estruturas, se não romper, mas pelo menos ser espaço para diálogos, para debates, para incômodos, mas também para acolhimentos. Então, é sempre um desafio por estar imbrincado dessas delicadezas todas que o ambiente escolar, e ainda mais no espaço, né, do Campus Crateús, que tem essa diversidade toda de idades, né, de nível de formação diferenciado, por ser um modelo de educação, né, verticalizada. E quanto ao público, essa é uma questão que a gente começou a refletir muito recentemente a partir do curso que nós estamos fazendo, eu e as bolsistas do Cineclube TC Diversa, sobre o público. A gente não parou, a gente não havia parado para pensar sobre o nosso público. A gente sempre pensa na idade, na adequação do filme, né, para o grupo, para a turma, mas a gente não tinha parado para pensar, porque se o público já estava lá, né, a gente dialoga com o professor, com o coordenador do curso e essa turma fica disponível uma aula para a gente. Então a gente nunca parou para pensar quem é esse nosso público. Nós sabemos que são estudantes do médio, do técnico ou do superior, mas a gente nunca parou para refletir tanto sobre ele. E agora com esse curso que a gente está fazendo do Pontos de Corte, da Vila das Artes, a gente está refletindo mais, né, questionando mais as nossas escolhas, pensando, já elaborando como será, né, que temas nós vamos discutir dentro dessas categorias macro que a gente elegeu, como religiosidade, homoafetividades, afetividade, sexualidades, cultura, história, né? Pois é, Carla e Lucrécia, assim, acredito que é um desafio mesmo, né, assim, para quem está junto pensando esse cineclube, de como acolher esse público, né, e acho que esse pensamento, né, que vocês trouxeram, assim, de estar próximo, de entender, né, a cada sessão quem está ali pela primeira vez, quem não está, como agregar, né, mais gente. E falar em agregar, né, assim, ter esse espaço também como um espaço político, né, assim, para discutir questões de gênero, discutir questões de direitos humanos, questões da cultura, questões sociais. Então, é de grande importância
sempre foi, né, o Cineclube. E aí eu queria dar continuidade, né, assim, dessa reflexão que vocês colocaram em relação ao público, e aí eu queria puxar essa relação do cinema com a educação, né, assim, eu queria que vocês pudessem falar um pouco dessa relação que vocês têm, né, como formadoras, como mediadoras desse processo, e como pode, né, o cinema e a educação estarem em diálogo em todos esses momentos, neste momento, nos momentos que vocês perceberam, né, assim, desse lugar, né, assim, da educação, por já estar próximo, né, de ser dentro da universidade, mas como o cinema está ali como uma ferramenta, uma potência, né, assim, nesse diálogo com a educação. Nossa, Rúbia, que pergunta maravilhosa, né? Toda essa contextualização que você faz, e essa pergunta ela vai direto ao encontro das minhas crenças, da minha formação humana e também técnica, né? Eu sou pedagoga, sou professora no Campus Crateús, sou uma militante, né? Do que diz respeito às questões do gênero e da raça e também da classe. Sou artista, contadora de histórias, poetisa, cineclubista. Tive o prazer de ter participado do Cine Mais Cultura. Então, isso está muito imbrincado, tudo isso está muito imbrincado na minha prática, na minha formação. E aí, quando eu vou para dentro da universidade para ser educadora, professora, formadora de formadores nesse espaço, eu levo tudo isso comigo. E o Cineclube, as artes, de modo geral, elas foram fundamentais, né, na minha formação. E ela não pode ser dissociada da minha prática profissional também. Então, dentro desse espaço da universidade, da escola, né, desse espaço escolar, da educação escolar sistematizada, eu não tenho como desarticular. A arte, ela tem esse poder de ser espaço de expressão das subjetividades, das objetividades, das indignações, e o cinema não é diferente, né? O cinema, ele traz esse espaço da estética, do contar histórias, do imaginar mundos possíveis, formas outras possíveis, e dialoga diretamente com a educação, com a formação de pessoas. Eu destaco duas perspectivas. Uma da do direito. A LDB, ela traz, né, ao educando brasileiro o direito de acessar filmes nacionais dentro do espaço escolar. Então, o direito ao acesso ao cinema está garantido na LDB 93/94 de 1996. Está lá garantido. É um direito do educando assistir a filmes, como parte da sua formação cidadã, da sua formação humana e também da sua formação técnica. Então, como espaço de fruição, de construção de outros saberes, de um capital cultural, né? Então, eu vejo como duas dimensões. Uma delas é essa. A segunda dimensão está nesse espaço da formação crítica, de como o cinema pode ser uma ferramenta pedagógica, como o cineclube, o filme, esse juntar-se em grupo para debater, para discutir, para analisar, uma ferramenta, pode ser e deve ser uma ferramenta pedagógica de construção de saberes, de mudança de estruturas, de posturas, de causar fissuras dentro de espaços tão engessados, de práticas tão engessadas que a gente possui na nossa sociedade, nos nossos espaços acadêmicos. Rúbia, é uma pergunta maravilhosa que nos faz nos questionar o porquê que a gente nunca pensou que todas as nossas atividades cotidianas, elas estão ligadas à educação, né? E quando eu falo educação, eu falo dessa forma ampla, dessa forma de expandir, né, esse olhar e esse pensamento, porque a gente faz o exercício de achar que somos detentoras de um tal conhecimento, de algum saber,
e que por muitas vezes a gente se depara com uma criança que pega um filme, né, infantil e tem um olhar muito mais sincero e honesto do que o nosso olhar. E aí a gente vê o quanto tudo está ligado à educação, né? Todas as formas de arte que temos conhecimento, elas estão ligadas. E eu falo isso porque eu participei do circuito universitário, né? 2 anos consecutivos, e o último agora que teve, eu fui pro Cuca, né? E era um filme onde as meninas, né, questionaram muito os meninos sobre o local deles, né, dentro de um papel de uma desconstrução social dentro de casa. E aquilo me pegou, porque eu peguei e fiquei dizendo, massa, porque na minha época esse pensamento não existia. Aliás, esse pensamento existia, mas era velado, silenciado e tornado invisível. E aí a gente faz, sabe, essa dádiva, que a gente deixa as discussões partirem dessas pessoas, porque a gente começa a entender que educação não é só você ser detentora de um conhecimento que alguém vai validar, mas é você pegar a sua experiência de vida, de construção social, psicológica, emocional, e conseguir fazer com que aquela pessoa ou qualquer outro indivíduo pare e lhe escute. Entenda o seu ponto de vista, respeite seu ponto de vista. Eu tô bem, tô bem, tô bem. Você também tá bem, estamos bem. Lidamos com o pior, damos nosso melhor. Essa potência, né, assim, vocês narrando aqui, a gente... um pouquinho eu me senti um pouco em Crateus, um pouco no Cine Trans, né, assim, a partir do que vocês estão descrevendo, assim, essas ações, esse encontro, né, que o filme nos traz, né, que um filme e esses debates nos traz, nos retirando, ou então nos proporcionando um diálogo e nos colocando nesse lugar de ir contra todo esse silenciamento, né, assim, tendo esse espaço, mesmo espaço político, espaço de luta, espaço de resistência, né. E aí a gente está num momento, né, assim, a gente atravessou esse ano de 2020, e para quem lida diretamente com arte e cultura, né, com educação, a gente sabe como foi esse processo de 2020, né? Assim, esse distanciamento com o público da universidade, distanciamento com a sala de aula, né? Distanciamento desses encontros, né? E aí a gente entrou nesse modus que é viver dentro dessa sala virtual, né? E aí a gente, né, ficou imerso, né, dentro desse lugar. E eu acredito que durante a pandemia, né, assim, o cinema e a educação esteve muito como um recurso pedagógico, né, assim. E aí eu queria que vocês comentassem, assim, como vocês estão atuando durante este momento, né, assim, durante todo o ano de 2020, né, assim, como é que vocês atuaram com o Cineclube, né, já que precisamos nos reinventar enquanto né, cineclubistas, né, enquanto professoras, professores e enquanto público, né? Porque ao mesmo tempo a gente está ali fazendo uma curadoria, mas ao mesmo tempo a gente é público também, né? Então me contem como tem sido esse momento para vocês digo num coletivo, né? Nessas coletivas do Cineclube. E um desafio, né? Que quando pudermos retornar às ações do Cineclube presencialmente, como voltar a ocupar esse espaço da tela, né? Assim, da sala de aula, da rua, do campus, né? Assim, como vocês pensam esses encontros? Encontros, né, Rúbia? Que palavra bonita e que tanto nos fez falta, os encontros físicos, de pele, de olho no olho, dos abraços apertados, dos beijos molhados. Quanto tudo isso nos fez falta no ano de 2020. E exatamente por essa compreensão da dimensão
estética, pedagógica, da fruição que o Cineclube nos proporciona, do estar junto, dos encontros, que nós fizemos a escolha de não exibir. Nós compreendemos que o ano de 2020, o ano da pandemia, o Cineclube Terça Diversa não iria utilizar de plataformas para exibir sessões. Nós fizemos essa escolha, também uma escolha pedagógica, também uma escolha ideológica, né? Porque nós fomos contra o ensino remoto, apesar de ter sido necessário e de termos realizado. Então, em função dessa nossa postura, nós não exibimos nenhuma sessão, nós não fizemos nenhuma sessão do Terça Diversa. Para o ano de 2021, nós ainda estamos em processo, né? Em processo de construção de como vai ser o Cineclube nesse ano que se inicia. A gente tem propostas de articular, de agregar junto às exibições formações como fanzine, artes plásticas, fotografia, para que a gente possa iniciar um diálogo com o filme, com o audiovisual, com a produção de roteiros. Mas ainda está em processo de gestação. Nós não sabemos e também não estamos com pressa de já fazer um plano para o Cine Terça Diversa para o ano de 2021. Nós estamos planejando devagarinho, as bolsistas estão nesse processo, né, de levantar ideias, de escrevê-las. Mais uma vez, volto a falar do curso de Cineclube que nós estamos fazendo com a Vila das Artes, né, o projeto Pontos de Corte, que está também nos ajudando nesse processo de compreender melhor as nossas ações, de compreender melhor o que é o Terça Diversa, como ele vai agir melhor, como ele vai exibir melhor, da gente ampliar, expandir para além disso que já é tão grande, que é assistir filme, dialogar sobre filme, se divertir com o filme, gerar, né, processos de mudança a partir de filmes. Então é isso, nós estamos nesse processo. Rúbia, um momento a gente complicado, né? Porque a gente está mesmo na linha de frente, né? A gente foi um dos primeiros setores a ser atingido e saber e ver as dificuldades que a gente teria que atravessar por tudo, né? E pelo momento que a gente passou, atravessou e está passando, é bem complicado, né? E as dificuldades de atuação são bem diversas. E a gente não conseguiu atuar de forma direta e objetiva, porque a gente não conseguia uma plataforma que desse acesso pra gente, né? Sempre as plataformas que a gente ia conseguir era com horário reduzido, e a gente não tinha público, né, para inscrição, porque a gente não queria, tipo, vamos jogar lá e vamos falar, porque a gente conseguiu fazer algumas reuniões para tentar se orquestrar, saber como é que a gente funciona. E aí eu, particularmente, do coletivo, eu pensei em fazer uma divulgação de plataformas, já que a gente não tinha nem acesso a alguma sala virtual que a gente pudesse estar lá exibindo o filme, conversando com as pessoas ao mesmo tempo, por conta de não conseguir estar gravando para depois estar compartilhando, sabe? Com todas essas demandas, eu comecei a divulgar plataformas gratuitas que tivesse assim um grande acervo e variado. E aí eu encontrei o GLBT Flix. E aí eu divulguei na plataforma e todos os dias eu divulgava de 2 a 3 filmes nas minhas redes sociais. E aí depois comecei nas minhas redes sociais divulgar documentários, né, para quem tivesse acesso. Tipo, olha gente, tem no YouTube, né, tem na Netflix e em qualquer local que tivesse para que essas pessoas tivessem pelo menos alguma coisa, né? Para que elas não ficassem naquela mesmice de só procurar, ou já que estavam com o controle na mão, de só assistir o mais do mesmo, né? E o desafio é bem complexo, a gente sabe que a gente vai ser uma das últimas atividades a acontecer.
né? E de que forma é que a gente vai trabalhar isso? Eu acho que é fazendo uma análise, uma autoavaliação mesmo, de como foi que a gente conseguiu passar por tudo isso, a que preço passamos por tudo isso, e de que forma é que a gente vai encarar a vida, o olhar para o outro, o cuidado do outro, a responsabilidade que a gente vai ter com o outro e consigo mesma. E eu falo do outro, não aquele outro que está ao meu lado, mas do outro que talvez eu chegue nem a conhecer, que eu também tenho que ter uma responsabilidade por ele. Eu acho que é trazendo esse olhar e essa temática que a gente pensa em voltar. Carla, meu anjo, eu bato palma para a decisão de vocês. Acho de extrema importância a gente ter esse olhar, esse cuidado, né, de pensar no outro, entender como o outro está, ter essa relação de cuidado, de afeto, já que a gente atravessou um momento que a gente não poderia, né, concretizar essas relações, esses afetos, né? E é isso, a gente partilha, né, dessas experiências, desses momentos para fazer uma autoanálise, né? E já que a gente também está participando, né, do ponto de corte, né, para que a gente amadureça, já que a gente é um coletivo de cineclube muito recente, que começou sem saber, né, como funciona, e só, tipo assim, a gente precisa fazer porque a gente precisa falar sobre a gente não pode deixar que o outro, né, aborde as nossas temáticas, para que pessoas não estejam falando as barbaridades que a gente sabe que acontece. E é muito enriquecedor ouvir você partilhar junto com a Rúbia e com os ouvintes que estão nos escutando esses momentos e esses processos de construção e de desconstrução. Eu tô bem, você também tá bem, estamos bem, lidamos com o pior, damos nosso melhor. Rúbia, Lucrécia, eu acredito que é tempo de esperançar. Sempre é tempo de esperançar, como bem nos disse o Paulo Freire. Então eu acredito que o cineclube, que o cinema, que os filmes, que a educação são parte desse processo de mudança. Acredito que a partir dessas ferramentas a gente pode construir indivíduos e uma sociedade mais justa, com valores positivos, de humanidades, né? De humanidades. Então é isso. Vamos construir novas perspectivas, novas possibilidades de um mundo mais justo, mais humano, mais acolhedor. É isso. Carla, Lucrécia, que bom, que maravilha foi essa conversa, né? Está sendo essa conversa. E aí a gente está agora se encaminhando para o final do nosso podcast. A gente, né, atravessou aí muitas experiências, né, do contato com o público, com o filme, com a universidade, com a educação, né, assim, nessa vontade constante de continuar, né, as ações, se reinventando, se escutando. E aí agradeço novamente, né, pela partilha das experiências e gostaria de saber se vocês querem, né, mandar uma mensagem para esse começo do ano de 2021, uma mensagem para o público de vocês, né, o público dos cineclubes espalhados pelo Ceará e pelo Brasil. Desde já agradecer o convite, a paciência dos ouvintes, desejar um 2021 tranquilo, que seja um ano de reflexão, de aprendizado, de crescimento, de conquista, que seja um ano leve, um ano que faça a gente refletir e entender, né, e parar de pensar dentro das nossas bolhas, sair do nosso comodismo, se levantar, fazer acontecer, passar a ter um olhar mais humano, um olhar mais sincero
e fazer com que a outra pessoa ela se sinta confortável numa palavra não dita, num carinho não realizado, num abraço que não se pode e que não pôde ser dado, e que é isso, que a gente atravesse tudo isso, né, que vem se arrastando desde o ano passado, e que a gente aprenda e que a gente consiga agora seguir a vida de uma forma mais humanitária, pensando num coletivo, juntando todos os outros coletivos, todas as outras ditas minorias, todas as outras pessoas, tribos e os afins que se tornaram, que vêm se tornando invisíveis, e que a gente possa tornar esses e essas visíveis, e que a gente possa parar e escutá-los, que garanto que eles têm muita coisa para nos passar. Em nome do Cineclube Terça Diversa, do NEABI, do IFCE Campus Crateús, quero agradecer mais uma vez o convite, esta oportunidade de poder estar falando das nossas experiências e vivências aqui nos Sertões de Crateús. E quero deixar um recado para os ouvintes e dizer para vocês que é tempo de esperançar no sentido de fazer, de transformar, também de ter mais tranquilidade e de desacelerar. Eu acredito que o tempo nos pede um outro estar nele, um outro estar no mundo, uma outra compreensão de nos perceber, de perceber mais ao outro, e que os filmes possam ser esse espaço em que a gente se veja refletido, veja a nossa sociedade refletida. Eu acredito no filme como uma ferramenta pedagógica, como uma ferramenta de fruição, de catarse, e logo acredito no Cineclube como um espaço político de solidificação, vou usar essa palavra, de solidificação dessas transformações, ou como espaço de processo para essas transformações todas que a gente deseja na nossa sociedade, em nós mesmos, nos outros. Então eu desejo para vocês um 2021 cheio de horinhas de felicidades e de muito esperançar, para a gente transformar essas estruturas rígidas e machistas, racistas, misóginas e que existem na nossa sociedade. Então é isso, um feliz ano, uma feliz vida para todos, para todas. Gostaria de agradecer mais uma vez, Carla, Lucrécia, agradecer ao público que está nos escutando e que está experienciando essa conversa, desses dois cineclubes tão especiais. Siga o nosso Cineclubando em Rede, compartilha os nossos episódios, passa para os amigos, para as amigas, para as amizades, Faz circular o podcast, ajuda a chegar em mais gente, ajuda outras pessoas nos escutarem, Falar do Cineclube, dos processos de formação, das curadorias. São tantos cineclubes que existem aqui no nosso Ceará que vale a pena a gente estar acompanhando esses processos. Siga o Cineclubando em Rede no Instagram e Facebook. Avalie o nosso podcast no SoundCloud. Além do site e do feed, os programas estão disponíveis também no YouTube. Todos os filmes e as referências que fizemos ao longo do programa estão com o link nos posts. E temos um grupo no Telegram. Para acessar é só procurar o link no post do programa. E confira o episódio 3, que será sobre cineclubismo urbano periférico, com mediação do Djaci José. A apresentação, pesquisa, pauta e roteiro desse episódio é de Rúbia Messia. As peças gráficas são de Diego Akel, o gerenciamento das redes sociais é de Marcelo Tea. A edição é de Alex Fedox. E com o BG da música Estamos Bem, de Luísa Nobel. Gratidão, Luísa. Desejo um até logo e vamos nos falando.